Agora, nós vamos falar de um assunto muito preocupante, principalmente no universo feminino, a candidíase, uma doença causada por fungos e que aumenta os casos de incidência, principalmente no verão. Mas para sabermos tudo sobre este assunto é que eu recebo já aqui em nossos estúdios o médico infectologista da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, doutor Alexandre Naime Barbosa. Doutor Alexandre, muito boa tarde, obrigada por estar conosco, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Fabi, é um prazer estar aqui com você. Olha, são inúmeras as doenças, né, que a gente até desconhece, por ser tão até comum, a gente não sabe como lidar com elas. A candidíase é uma delas? A candidíase é uma doença muito comum. A candidíase se refere, na verdade, a toda uma gama de doenças causada por um fungo, que é a cândida. Ela pode causar tanto problemas mais comuns como problemas de pele e mucosas, ou até muito graves, como doenças invasivas. Verdade, doutor. Então, no que consiste, então, essa doença, para a gente poder ter noção do que ela causa? Na verdade, todos nós abrigamos na flora normal, tanto na pele quanto nos genitais, esse fungo. E ele não causa doença porque existe um equilíbrio. A partir do momento em que alguns fatores, alguns hábitos quebram esse equilíbrio, é que se instala a doença. Entendi. A imunidade é um desses fatores? Exatamente. Por isso que a doença é mais comum, por exemplo, em pessoas que são portadoras do HIV, ou diabéticos, ou então grávidas. Todas essas condições alteram a imunidade e podem favorecer, então, a invasão, a doença causada pelo cândida. Entendi. Agora, quais são os principais sintomas, então, e os sinais de alerta para quando isso já deixa de ser uma coisa comum para se tornar uma coisa grave? Acho que é importante falar da forma mais comum, na forma que é mucocutânea, e que acontece na mulher, que é a candidíase vaginal. Então, como ela se apresenta? Qual é o sintoma? É um corrimento vaginal. É o aumento da secreção, geralmente uma secreção esbranquiçada, e a candidíase costuma dar muita coceira, muito prurida, uma sensação às vezes incontrolável e que irrita muito a mulher. Também acompanhada de um mau cheiro. Então o que acontece? Quando uma mulher tem um aumento da secreção, ou ela está muito branca, ou ela está com um cheiro muito ruim, ela tem que procurar fazer um exame sim, para identificar qual é o agente causador desse corrimento vaginal. Mas por que a cândida é importante? Porque cerca de 80% dos corrimentos vaginais são causados pela cândida. Olha, então não tem como viver sem ela, ou tem? Olha, muito interessante isso que você falou. Existem estudos mostrando que entre 4 mulheres, portanto 75% das mulheres, vão ter pelo menos um episódio de cândida durante toda a vida. Então, é praticamente universal. Exatamente. É muito frequente. E mais frequente nessa época do ano. A candidíase vaginal pode ser uma doença sexualmente transmissível. Por quê? Porque a mulher pode desenvolver candidíase mesmo não tendo relação sexual. A cândida, ela está presente na vagina. É normal. Também está presente na pele, ela está presente na boca, ela está presente no esôfago de todos nós. Olha que interessante. E quando ocorre esses fatores predisponentes que a gente comentou, que quebram essa barreira de equilíbrio ecológico, então ela surge. E a mulher que está com candidíase pode contaminar, pode passar para o parceiro através de uma relação sexual. Entendi. Então, a candidíase pode ser uma doença sexualmente transmissível, uma DST, mas não obrigatoriamente o é. Aliás, é mais comum que não seja. Olha que interessante. E no homem, por acaso, seriam os mesmos sintomas? Como é que seria? Não. O homem, ele mais rotineiramente é assintomático, ele não exibe sintomas. Então, ele fica com aquele fungo no pênis, mas não tem nenhum sintoma muito evidente. Às vezes acontece. E quando acontece é a vermelhidão. Pode acontecer também algumas manchinhas esbranquiçadas, principalmente na glande, e um pouco de dor para urinar. Esses sintomas podem indicar candidíase, mas também uma série de outras doenças. O tratamento ele tem uma durabilidade para se ter um resultado. Geralmente de 7 a 14 dias o tratamento ele está terminado e a eficácia é de 100%. O tratamento sempre consegue eliminar. Não que a pessoa não vai voltar. Não vai voltar. E o que se deve fazer para evitar? Quais são as formas de prevenção?
evitar esses hábitos do dia a dia, então roupas muito apertadas ou calça jeans, acho que é o exemplo mais clássico, né? Essas calças jeans muito apertadas e que são muito quentes, roupas íntimas de tecido sintético, aquela calcinha de lycra, a principal vilã, então preferir se utilizar peças de algodão, roupas desses tecidos que permitem transpiração, dry fit, evitar biquíni molhado, evitar ducha íntima, né? Então todos esses são cuidados que vão pelo menos minimizar ou espaçar os episódios de candidíase, que é um problema que é muito comum. Temos que enfrentar. Exatamente.